Tema de hoje: redescobrindo a igreja. E o que é redescobrir a igreja? É reencontrar a igreja. A igreja, a definição hebraica do texto original da palavra igreja é eclésia, isto é, Assembleia dos Santos. Assembleia dos Santos, a eclésia, isso é, tirado de dentro para fora. Esse é o contexto, preste bem atenção, genuíno do que é a igreja. Entenderam? A Assembleia dos Santos, que significa no original homens e mulheres de Deus tirados de dentro para fora. Resumindo, igreja, pegue esse toque espiritual. Igreja são corações humanos que se abrem em fé e invoca o nome do Senhor Jesus e são selados e batizados pelo Espírito Santo. Este é o verdadeiro conceito de igreja, Assembleia dos Santos. Homens e mulheres que abriram seus corações em fé e invocaram o nome do Senhor Jesus, e foram pessoas seladas e batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja, certo? Mas por que o tema é redescobrindo a igreja? Porque a igreja, como eu falei para vocês, ela é chamada de dentro para fora. Só que, infelizmente, o tempo passou e nós nos acostumamos a ser igreja dentro dos edifícios. Vocês entenderam? O texto original de igreja é o quê? É sair de dentro para fora. E o maior exemplo de igreja é o próprio fundador da igreja, Cristo Jesus. Ele viveu nesta terra o seu ministério, na realidade, durou por cerca de 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus era um ministério de tempo integral, era 24 horas por dia. Então, somando todo o seu ministério evangelístico aqui nessa terra, ele durou cerca de 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, que Jesus esteve aqui na terra, evangelizando através do seu evangelho, raramente você encontrava Jesus nos templos. Por isso que a igreja é de dentro para fora. Onde Jesus estava? Com os leprosos. Jesus estava ao lado dos pecadores. Foi até nomeado como amigo dos pecadores. Jesus estava ao lado dos sem rumo, dos sem horizontes, dos sem teto. Ele estava ao lado dessas pessoas, porque o evangelho é isso. Então, observem que o desejo de Deus
é que nós viemos reconhecer que fomos chamados de dentro para fora. Somos a Assembleia dos Santos. Isto é, somos homens e mulheres que abriram nossos corações em fé, invocamos o nome do Senhor Jesus e fomos selados, batizados pelo Espírito Santo de Deus para sermos nação eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade única de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E essa propriedade exclusiva de Deus, essa raça eleita, essa nação santa, esse sacerdócio real, ele foi escolhido para proclamar o Evangelho, as virtudes do Evangelho para esse mundão. Esse embrulho humano que é formado de pecadores. Então, fomos chamados para fora, mas o tempo passou e nós acostumamos a ser igreja dentro dos edifícios, interessado nos shows, interessado nas festas. Resumimos a igreja dentro de um edifício. Igreja não é isso. Igreja está acima disso. E quando nós nos reunimos dentro desses edifícios, na realidade o objetivo é de estarmos envolvidos com coisas do nosso interesse, da nossa vontade. Por isso, eu e você precisamos redescobrir o que é igreja, ok? E para mim reconhecer isso, eu preciso entender que atalhos são caminhos perigosos. Quando nós fugimos da nossa essência, nós perdemos o rumo. Porque atalhos são caminhos perigosos? Porque você pode perder o seu rumo. A igreja, ela tem que tomar cuidado com o evangelho light, com o evangelho do oba-oba, alegria, alegria, com o evangelho da conquista, com o evangelho do triunfo, com o evangelho do mercantilismo. Cuidado, muito cuidado. Sabe por quê? Porque o inimigo que atacou a igreja do Papa, hoje cruzou fronteira religiosa e nos ataca. O que é que fazia na igreja do Papa? Eles estabeleciam o quê? Qual era os ensinos? O da Inquisição, o da indulgência. Hoje, no meio de nós, não é diferente. As pessoas estão pagando pela bênção. Isso se chama indulgência. As pessoas estão julgando os outros pelos atos o qual eles cometem. Isso é inquisição. Juízes são legalistas que confundem doutrina bíblica, ensino saudável, com regras, estatutos, normas humanas. A igreja, ela está aqui para revelar os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus são ensinos saudáveis: compaixão, misericórdia, bondade, perdão, graça, misericórdia para com o próximo, sentir a dor do outro.
Então, nós precisamos tomar cuidado para nos tornarmos uma igreja light. Atalhos, caminhos perigosos, por quê? Porque perdemos o rumo. E quando nos tornamos uma igreja light, nós perdemos o rumo da essência da igreja. Vou te explicar aqui rapidinho o que é uma igreja light, trazendo o exemplo de light. Hoje em dia está na moda, mas se você for procurar, pesquisar o que é algo light, é assustador. Para algum produto se tornar light, é preciso extrair alguns nutrientes do produto original e colocar outra substância para que venha aparecer com aquele produto original. Mas só parece, mas não é. Então, cuidado com a igreja light. Elas estão extraindo nutrientes da igreja original, da igreja santa, da igreja genuína, da igreja transparente, da igreja do Senhor Jesus, coluna e firmeza da verdade. Cuidado, muito cuidado com a igreja light. Precisamos redescobrir, porque essa igreja light, ela se torna uma espécie de balcão de anúncio. Anunciam tudo, só esquecem de anunciar que para servir a Cristo precisa de renúncia. Esquecem de anunciar que para servir a Cristo precisa ter uma vida santa. Esquecem de anunciar que para servir a Cristo precisa ter uma vida separada para uso exclusivo de Deus. Porque senão você e eu podemos perder rumo desse evangelho e redescobrir esses princípios e valores. A igreja que perde o rumo de Cristo, o rumo da essência, da origem, ela se torna igreja empresa. Ela tem profissionais da fé dentro dela. Pessoas se tornam profissionais da fé. Tem aquele slogan, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Os profissionais da fé, eles usam o slogan diferente: pequenas igrejas, grandes negócios. Eles negociam a fé. Eles usam o reino de Deus para montar os seus impérios. Evangelhos triunfalistas são comerciantes, porque eles perderam o rumo. Quando alguém chegou para Pedro, o mágico Simão chegou para Pedro e disse: Pedro, eu quero esse negócio para mim. Ele achou que o evangelho era algo de negociata. E o mágico Simão, que vivia de mentira, porque o mágico vive de mentira, vive de engano, ele chega para Pedro e diz: Pedro, quanto é que se paga para ter esse evangelho? Porque eu vi aquele cego de nascença ser curado, eu vi aquele paralítico de nascença andar. Eu quero esse negócio para mim. Quanto é que se paga? Qual foi a resposta da igreja genuína, representada por Pedro? Pedro chega para o mágico Simão e responde com a direção do Espírito Santo: o evangelho do Senhor não se vende nem se compra, é gratuito, é graça de Deus. Então cuidado, porque quando nós perdemos o ritmo, o rumo, caminhos, atalhos, caminhos perigosos,
podemos nos tornar a igreja empresa. Outro rumo que nós podemos tomar é nos tornarmos uma igreja farisaica, igreja dos fariseus. Os fariseus são a prova histórica que é possível mandar fazer a coisa certa enquanto faz a coisa errada. Pessoas farisaicas se tornam legalistas. E o legalista, ele não tem misericórdia. Ele julga as pessoas. Eles apontam as pessoas. Porque são hipócritas. Porque não reconhece que nós necessitamos um do outro. Igreja é isso. Deus nos chamou para servirmos em coletividade. Esse é o foco de Deus. Você não consegue vencer nada sozinho. Os legalistas se tornaram, sabe o que? Especialistas em Deus. Eles acham que são conhecedores de Deus e se tornam pessoas cruéis, pessoas sem amor, sem misericórdia. Então cuidado com a igreja farisaica. É aquela igreja que coloca um monte de fardo sobre os seus ombros, e quando você precisa de ajuda, ela diz: problema seu. É problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. E a Bíblia nos revela que devemos levar a carga uns dos outros. Então, cuidado com esta igreja que perdeu o rumo da essência original. Por isso é necessário redescobrir a igreja. Quando a igreja foi à cruz de Cristo, ela experimentou o milagre da regeneração e convenção. Preste atenção, isso nós vamos falar aqui agora. Quando a igreja, quando ela foi à cruz de Cristo, ela experimentou o milagre da regeneração e convenção. Agora preste atenção. Mas depois que ela foi crucificada, quando ela foi à cruz de Cristo, ela experimenta dois milagres: o da regeneração e o da convenção. Ela foi até a cruz. Os atalhos dos caminhos te impedem a chegar à cruz. Por isso que atalhos são caminhos perigosos. Por quê? Porque eles impedem você chegar na cruz. Porque quando nós não procuramos atalhos para o caminho de Jesus, você passa pela via dolorosa. Você passa pela via dolorosa. Você vivencia o ministério das lágrimas. Você vivencia a dor do outro. Você sente a dor de Cristo, mas você chega aos pés da cruz. Então vale a pena. Vale a pena você abrir mão dos atalhos e chegar aos pés da cruz. Porque quando nós chegamos aos pés da cruz, nós experimentamos o milagre da regeneração e da convenção. Só que o processo continua, porque o milagre maior vai chegar. E sabe qual é o milagre maior? É que quando a igreja ela foi crucificada com Cristo, ela conheceu o milagre maior.
o milagre da identificação. Você agora tem uma identidade. Você agora, com certeza, é reconhecida como raça eleita. Você agora é reconhecido como nação santa. Você agora é conhecido como sacerdócio real, povo com exclusividade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. É algo extraordinário. E como é que nós reconhecemos como cristão, como igreja de Cristo? Redescubra que a marca da igreja não é o seu coque. A marca da igreja não é a sua gravata. A marca da igreja não é seu modo, o seu jeito de falar. Nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo se tiver amor uns para com os outros. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, nos narra isso. João capítulo 13, versículo 35 fala: e vós serão conhecidos como os meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Então, quando eu sou crucificado com Cristo, eu recebo esse atributo do amor, e eu consigo pelo menos batalhar para amar como Cristo amou e servir como Cristo, servir como Deus serviu. É esse o desejo de Deus. O amor, que é uma palavra que ela está sendo infelizmente desgastada no meio de nós, mas é necessário nós vivermos esse amor, ter ato genuíno desse amor que é estabelecido por nós, por intermédio do amor de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a igreja, ela precisa entender isso, que ela é conhecida nesta terra pelo amor às pessoas. Você deve amar não as pessoas ideais, mas as pessoas reais. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas, mas infelizmente, quando as pessoas perdem o rumo desse caminho, elas amam mais as coisas do que as pessoas, usam as pessoas e amam as coisas. Por isso nós temos que entender que a marca da igreja é o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa missão, em nome de Jesus. Outra identidade nossa é que nós revelamos Cristo através do nosso testemunho de vida. O seu testemunho de vida é o maior evangelismo na sua casa. O seu testemunho de vida é o maior evangelismo na empresa onde você trabalha. O seu maior evangelismo é o seu testemunho de vida. Seja realmente quem você é. Reconheça que é falho, reconheça que é pecador, reconheça que é limitado, reconheça que é uma pessoa totalmente dependente de Deus. Ele vai trabalhar no seu viver, Ele vai trabalhar no seu agir, no nome santo de Jesus. Você também reconhece no nome santo de Jesus que é um representante de Cristo quando você estabelece o evangelho do Senhor Jesus como o único evangelho, como o evangelho das boas novas, o evangelho das boas notícias, o evangelho que engrandece e exalta o nome de Deus. Glória a Deus. O evangelho das boas notícias. Esse é o evangelho das boas novas.
nós como igreja devemos representar este evangelho, o evangelho família. Cuide de alguém na casa de Deus, cuide de alguém, adote uma família, para você evangelizar, para você discipular. Cuide de um jovem, cuide de uma criança, seja família na casa de Deus. Cuide de alguém, sirva a Deus, servindo aos outros. Invista em pessoas que estão na igreja, invista em um curso de música, faça algo por alguém, porque somos famílias. Chore com os que chorem, se alegre com os que se alegrem. Igreja é família, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isto é igreja. Então nós precisamos redescobrir isso. Então nós teremos aqui uma série de mensagem. Hoje nós falamos sobre essas virtudes, sobre essas características do que é a igreja. Precisamos redescobrir dia após dia quem nós somos realmente. Você foi escolhido por Deus com um propósito. Deus te escolheu com um objetivo, e esse objetivo com certeza é de proclamar as boas novas, as boas notícias. Então hoje o Espírito Santo fala conosco. Sejamos exemplos em nosso lar, sejamos exemplo em nosso trabalho, sejamos esta igreja que vai com certeza redescobrir, por permissão divina, o desejo de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus, com certeza, é que nós viemos viver os seus desejos, viver os seus propósitos. Que vocês possam guardar esse ensino em seus corações, no nome santo de Jesus. Eu quero orar por você, igreja. Eu quero interceder. Nós estamos vivendo um momento doloroso em relação à nossa juventude, aquela região onde nós moramos ali, São Miguel, São Bernardo, certo? Nova Conquista, o império das trevas quer dominar aquela juventude através das facções, através do tráfico, através do crime. Mas nós acreditamos na palavra redentora do Senhor. Por isso que nós como igreja temos que sair de dentro para fora e impactar essas pessoas com o poder do Evangelho, impactar essas pessoas com o poder da palavra de Deus. Lembra do texto que nós lemos? O primeiro texto. Eis que, eu e você reconhecemos que o texto fala que Cristo Jesus, Ele é a pedra angular, que Ele é a pedra de esquina, e que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão, para a glória de Deus. Então nós temos que crer nesta profecia. Tudo isso que está acontecendo é investida das trevas, é investida do império satânico, diabólico, que quer ceifar essas vidas, que infelizmente estão sendo ceifadas pelas ações malignas, pelo exército organizado de Satanás. Ele está furioso, mas eles também têm ciência de uma coisa, que quando a igreja intercede, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja evangeliza, quando a igreja proclama as boas novas, ele fica neutralizado, porque a Bíblia é bem clara: contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. Então creiamos nesta noite que isso pode acabar. Ter misericórdia dessas vidas. Vamos interceder nesta noite por aquelas mães que hoje, a gente, antes de chegar aqui na igreja,
as pessoas ligavam para nós: não vão para a igreja, não vão para a igreja, está tendo tiroteio, fica em casa. Mas nós tomamos a decisão de vir à casa de Deus. Mas quantas mães estão agora chorando? Quantas mães estão agora desesperadas? Porque antes de eu chegar aqui, já haviam 3 mortos. Então as pessoas estão angustiadas. E algumas pessoas dizendo: mas por que estavam envolvidos? Problema deles, não, é nosso. A causa é da igreja. Espírito Santo de Deus, nós somos a tua igreja. E como igreja santa, o qual reconhece que foi comprada e lavada pelo teu precioso sangue, nesta noite ora, pedindo misericórdia. Misericórdia pela nossa juventude, Senhor. Tem misericórdia dessa mãe que chora. Que o Senhor possa trazer o refrigério do teu Espírito Santo.